Fala pessoal, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, ó, galera, é o seguinte, a gente vai discutir hoje um pouquinho sobre o que foi a Primavera Árabe e quais são as consequências desse movimento da Primavera Árabe para alguns dos países do Oriente Médio e também do Norte da África, tá? Então vamos lá, galera, é o seguinte, ó. Primeira coisa, a gente nunca pode esquecer, lembrando sempre, a diferença entre árabe e muçulmano. Quando eu falo para vocês árabe é uma etnia predominante em uma série de países do norte da África, Líbia, Argélia, Egito, Tunísia e tal, e a maioria dos países do Oriente Médio também. Você pega ali Síria, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, são todos países árabes. Mas nem todo mundo do Oriente Médio é árabe, vide, por exemplo, os hebreus ali em Israel, os persas no Irã, e nem todo árabe é muçulmano, existem árabes que são cristãos. Muçulmano é uma religião. Eu, por exemplo, eu não sou árabe, tá? Juro que eu não sou árabe. Mas se eu quiser, eu posso me converter ao islamismo. Então eu vou virar muçulmano sem ser árabe. O maior exemplo que eu posso dar para vocês é hoje que o maior país muçulmano do mundo não é um país árabe. O maior país muçulmano do mundo hoje é a Indonésia, que fica ali na região do Sudeste Asiático, ou seja, não é um país árabe, tudo bem? O que eu tô falando para vocês então é da primavera que aconteceu nos países árabes, ou seja, norte da África e a maior parte dos países do Oriente Médio, e quais foram ali as suas consequências. Vamos lá, galera, é o seguinte, ó. Primeira coisa, quando a gente fala primavera, a primavera tem um sentido geográfico, né? Tipo, equinócio de primavera, tal, não é isso que eu tô falando. A primavera, no sentido sociológico, no sentido histórico, tem um sentido de renascimento, florescimento, aparecimento de coisas boas, coisas novas. Imagina, a primavera é a estação das flores, e flor tem um significado ali de esperança, ressurgimento, renascimento. Na Europa, por exemplo, a gente já teve a tal da Primavera dos Povos. O que foi a Primavera dos Povos? Foi a derrubada das monarquias que estavam no poder na Europa para a ascensão de governos ditos mais democráticos, governos burgueses mais democráticos. Aqui no Oriente Médio e Norte da África, nos países árabes, é justamente isso. A primavera foi a luta, a busca desses povos, desses países, por maior democracia, por maior liberdade. Por quê? A gente tem que saber que toda essa região, ela sempre teve muito subordinada aos interesses imperialistas. Isso desde, sei lá, os europeus durante o imperialismo europeu, na Primeira, na Segunda Guerra Mundial. E depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente, começa um momento na história conhecido como Guerra Fria. E a Guerra Fria foi um momento de disputa ideológica. Ideológica entre quem, professor? Entre Estados Unidos e o seu modelo capitalista e a União Soviética e o seu modelo socialista. O que eles queriam fazer pelo mundo? Eles queriam provar ou que o socialismo era melhor que o capitalismo, no caso da União Soviética, ou que o capitalismo era melhor que o socialismo, no caso dos Estados Unidos. Grande parte das vezes eles faziam isso sustentando poderes locais que se tornassem socialistas. A exemplo, você pega, por exemplo, a União Soviética, sustentou Moçambique, sustentou Angola na África, por exemplo. E a mesma coisa os Estados Unidos fazia, sustentou o regime egípcio, sustentou outros, a África do Sul, por exemplo, financiada pelos americanos, dinheiro para financiar ditaduras, para financiar governos que mantessem o país capitalista ou socialista e impedissem insurreições socialistas ou capitalistas no país. Percebe? Então essas ditaduras que estavam há 40, 30, 20, depende muito do caso, anos no poder, elas eram sustentadas pelo capital norte-americano ou pelo capital soviético. Depende muito do interesse, se era socialista ou se era capitalista. De verdade, galera, grande parte dessas ditaduras nem muita ideologia tinha. Se o cara me financiar, me der armas, dinheiro para eu controlar o resto, para controlar as outras milícias, grupos de insurreição, tá ótimo, é isso que eu quero, tá? Porém, esses governos, que durante muito tempo, alguns deles, vou pegar para vocês o caso da Líbia, que a gente vai discutir, o Muammar Gaddafi. O Muammar Gaddafi, ele tinha ali o poder totalmente centralizador, ditador, tudo que a gente sabe. Porém, era um país que tinha relativa prosperidade econômica. A Líbia é um país que tem muito petróleo, faz parte do OPEP, exporta bastante petróleo e tal. Então existia uma certa paz causada pelos acontecimentos econômicos, pela pujança, pelo crescimento econômico. Claro, entendi, o professor está justificando, então, claro que não, tá? Tem que acabar a ditadura, é errado. Mas estou falando, a situação é muito diferente, depende do país que a gente está falando. A Tunísia é um caso, o Egito é um outro, a Líbia é outro, são casos completamente diferentes. Então, a busca por democracia, os países árabes sob regimes ditatoriais, financiados ou pelos norte-americanos ou pelos soviéticos. Acontece que aí a gente pode chegar por várias óticas. Redução dos financiamentos americanos e soviéticos, quando acaba a Guerra Fria, não existe mais tanto interesse assim de financiar.
E a gente pode pensar até no próprio crescimento econômico. Os países árabes, chega ali em 1990, nos 2000, eles começam a se urbanizar. Quando começa a se urbanizar, começa a aumentar a expectativa de vida, você começa a ter um número de jovens cada vez maior, uma explosão demográfica também bastante significativa. Começa a faltar nesses países árabes, pela crise econômica, serviços públicos básicos. Não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação, não tem acesso a medicamentos, enfim, não tem acesso a nada. E aí, claro, na década de 80, década de 70, era muito mais fácil você esconder que isso estava acontecendo. Por quê? Porque não tinha rede social. A televisão, né, os meios de comunicação, eles eram muito menos eficientes, não tinha ali WhatsApp, etc. Agora, as mazelas sociais, as pioras econômicas, as pioras sociais, elas estão expostas para todo mundo ver. E aí, com esse elevado número de jovens, típico de países subdesenvolvidos, essa galera fala, pô, mas eu não tenho acesso ao meu primeiro emprego. A proporção de desemprego jovem chegando a 60%, 65%. Falta acesso a ensino superior, falta acesso a emprego, a minha avó está morrendo porque não tem acesso à saúde pública. Então, começa um período de grande insatisfação. Também com o auxílio, que nem eu falei para vocês, das redes sociais. As redes sociais, elas vão ser super importantes, tanto para divulgar a informação do que estava acontecendo ali nos países árabes, quanto para incentivar as manifestações. Eu sei que eu falar hoje para vocês do Facebook, hoje, professor, o que está na moda hoje é o TikTok, é o Instagram e tal, beleza, eu entendo. Na época, nem tinha TikTok ainda, né? O que estava na moda era o Facebook. E aí, as pessoas começaram, não sei se vocês lembram, os eventos no Facebook, né? Os caras começaram a marcar essas manifestações por eventos no Facebook. Vamos protestar contra o governo, porque, sei lá, ele retirou mais uma verba da educação, retirou mais uma verba da saúde. Então, as redes sociais, elas foram super importantes para aproximar essas pessoas. Antigamente, quando você ia fazer um protesto ou algo que valha, geralmente tinha um sindicato ou tinha um grupo super importante e esse grupo chamava as manifestações. Isso é uma coisa nova, não só na Primavera Árabe, começou na Primavera Árabe, mas se espalhou pelo mundo. Hoje em dia as manifestações, muitas vezes não tem um grande líder. Vou dar um exemplo para vocês, a greve dos caminhoneiros que aconteceu no Brasil. Existe algum sindicato dos caminhoneiros? Cara, existem várias lideranças dos caminhoneiros. Eu lembro bem a época que o Temer, ele prometeu que a greve tinha acabado porque ele tinha feito acordo com um sindicato dos caminhoneiros. Só que a greve não era do sindicato dos caminhoneiros, eram de caminhoneiros que trocavam mensagem por WhatsApp. Você vai fazer um acordo com cada um deles, cada um dessas pequenas organizações. Então hoje, grande parte dessas manifestações não tem um líder principal. Pode ter alguns grupos, algo que valha, mas as redes sociais, WhatsApp e tal, foram super importantes. Tudo isso começou porque a gente sabe, né? Isso é uma coisa até meio sociológica, histórica. Por mais que exista, sim, insatisfação, essa insatisfação dificilmente se torna uma revolta se não tem uma fagulha, se não tem um estralo para começar a manifestação. Vou dar de novo um exemplo para vocês para traçar um paralelo do que foi a Primavera Árabe. Vocês se lembram, em 2013, o famosíssimo aqui no Brasil, junho de 2013, em que existia aumento da inflação, desemprego, o Brasil num caos econômico, casos de corrupção, tudo o que a gente sabe que aconteceu no Brasil. Existia uma insatisfação muito grande, mas foi quando em São Paulo aumentou a passagem em 20 centavos, a passagem de... Imagina, se o governante da época, né, falar, meu Deus, eu aumentei 20 centavos, olha o que aconteceu. Ele foi lá, aumentou em 20 centavos o preço da passagem, e aí por conta desse aumento de 20 centavos, as pessoas, agora não dá mais. Agora é a hora, a gente vai sair para as ruas, vai manifestar, e aí começaram a manifestar. Mas a manifestação não era só pelos 20 centavos, até foi o lema da época, né? Não é só pelos 20 centavos. É também pela educação, pela saúde, pelo transporte, pelos caos que existe. Tanto que, por exemplo, começou em São Paulo, mas teve galera que invadiu até o Congresso Nacional. O que tem a ver com os 20 centavos do Congresso Nacional, percebe? Naquela época não tinha nada a ver. Então, sempre seja uma coisa que dá o estralo, que iniciam as manifestações. No caso da Primavera Árabe, foi de um jovem na Tunísia, que foi um dos países que passou pela Primavera Árabe. Lá em 2010, dezembro de 2010, o cara estava participando, estava vendendo o seu cigarro, e ele não podia vender porque não tinha autorização e tal. A polícia queria apreender os produtos dele. E o cara falou assim, mas eu só tô vendendo porque eu não tenho dinheiro para fazer outra coisa. Eu não consigo vender porque tem um desemprego, existe um caos, tal, etc. Como o poder público quis tirar os seus equipamentos, as suas mercadorias, o cara, como forma de protesto, ateou fogo no seu próprio corpo. E aí, ele não morreu, né? Mas ele queimou, perdeu todas as roupas, a pele toda queimada.
E isso chamou a atenção da galera. Falou, meu, olha isso, hein? O tamanho caos que a gente vive, tamanha falta de empatia do governo com as causas públicas, o cara ateou fogo no seu próprio corpo. E isso começaram as manifestações ali na Tunísia. Não é porque o cara ateou fogo no próprio corpo, né? Não é. É o início da manifestação, mas não que seja a causa das manifestações. As causas são todos esses malefícios sociais. Mas aí começa na Tunísia, o Egito que está ali pertinho, opa, manifestação, vão participar disso também. A Líbia começa, a Argélia começa, o Bahrein começa, Iêmen, a gente tem, por exemplo, a Síria, né, perdão, também começa com as manifestações, e isso começa a se espalhar pelos países árabes. Ou seja, esse cara, ele virou como se fosse uma espécie de símbolo do início da manifestação, mas não que ele seja a causa das manifestações. E aí eu vou colocar para vocês todos os países que passaram por esse processo de Primavera Árabe, todos eles com causas muito similares. A gente tem que derrubar ditaduras que estão há muito tempo no poder, com a ascensão de governos mais democráticos, para ver se a gente consegue, através do voto popular, mudar a realidade de uma elite local que se dá muito bem com os benefícios do petróleo, das riquezas naturais, mas grande parte da população não tem acesso a esses benefícios. Tudo bem? Na próxima lousa agora a gente vai estudar caso a caso, dos mais importantes, né? Vou falar para vocês da Tunísia, da Síria, do Egito, da Líbia, o que aconteceu. E a gente vai ver, ó, já dando um spoilerzinho aqui da aula, que se a busca era por democracia, por liberdade, só na Tunísia deu certo. Egito, Líbia, Síria, Iêmen, todos esses países passaram por uma guerra civil muito grande e por governos ainda mais autoritários. Tudo bem? Tira um print aqui, galera. Pensando então nos principais países que passaram por essa Primavera Árabe e as suas consequências, primeiro eu vou falar do país que deu certo, né, para vocês não ficarem, professor, que nossa, que chato, tudo errado. Ó, na Tunísia, efetivamente a gente teve um progresso democrático bastante significativo. A Tunísia, que era um país que estava há muito tempo com a ditadura no poder, teve um processo evolutivo democrático e hoje existe um governo com mais liberdade, com mais democracia, voto popular, etc. Mas de verdade, o centro, o coração, aonde o cara ateou fogo no seu próprio corpo, é o único lugar onde efetivamente isso aconteceu. Nos outros países que passaram pelo processo da Primavera Árabe, a gente teve ou a substituição de uma ditadura civil por uma ditadura militar, né, que, enfim, talvez seja pior ou a mesma coisa, pelo menos, ou a instalação de uma guerra civil, infelizmente. Aqui eu cito para vocês os 3 casos principais, os 3 casos mais importantes, tá? Que é o caso do Egito. O Egito, por exemplo, era comandado por um carinha chamado de Hosni Mubarak. O Hosni Mubarak, para quem não sabe, olha a ligação do Oriente Médio, hein? Em 1979, por conta do conflito entre Israel e Palestina, o Egito faz um acordo com Israel e o então presidente da época é assassinado, o Anwar Sadat é assassinado por radicais egípcios e os norte-americanos eles conseguem colocar um sucessor. Eles conseguem colocar o Hosni Mubarak como um representante do mundo ocidental no Egito. Ou seja, vocês acham que com essas manifestações populares o mundo ocidental estava feliz com o Hosni Mubarak saindo do poder, sofrendo pressão? De jeito nenhum. Cara, o mundo ocidental não vai mover uma palha para ajudar os rebeldes, para ajudar os pró-democracia que existem ali no Egito. Aliás, o Egito ele sempre foi considerado, depois da ascensão do Hosni Mubarak, como um grande aliado do mundo ocidental. Os Estados Unidos pagavam uma espécie de mensalidade para o Egito para ele continuar ali o seu parceiro, mesmo sendo um país árabe, teoricamente contra a presença do mundo ocidental. Mas a rebeldia popular era tão grande, porque o Egito, sim, era um país com grande crise econômica, hiperinflação, falta de oportunidades. O Egito não é um país que tem grandes riquezas minerais, não tem muito petróleo, por exemplo, tá? Então os rebeldes eles conseguem tirar o Hosni Mubarak do poder. No primeiro processo democrático, o que acontece? O Morsi é eleito. Professor, quem que é esse Morsi? O que esse cara representa? Esse cara era uma antiga liderança da Irmandade Muçulmana. O que seria a Irmandade Muçulmana? Uma espécie de grupo fundamentalista religioso. Ou seja, um cara que vai unir religião à política. Então ele disse, né, segundo ele, foi um processo democrático, a população votou, tudo tal. Ele disse, segundo ali os seus princípios, que ele não ia fazer um governo com viés autoritário, com viés religioso. Mas isso começa a levantar suspeitas, principalmente do mundo ocidental. Porque o Egito é um local de conexão, é a conexão entre a África e a Ásia. É importante é um ponto estratégico super importante. Ter o Canal de Suez, que é uma passagenzinha entre o Mar Vermelho e o Oceano Índico e o restante do Mar Mediterrâneo, então é um ponto bastante estratégico, geopoliticamente falando, tá?
Então isso começa a preocupar o mundo ocidental. Meu Deus, um cara que já foi da Irmandade Muçulmana, que já representou uma liderança religiosa, vai querer instalar um governo agora autoritário? Vai ser um novo Irã agora nos países árabes? Jamais. O cara fica poucos meses no poder e esse Morsi, ele é tirado pelo exército. O exército do Egito vai lá e tira esse cara do poder numa guerra civil. Existem grandes suspeitas, só não vou falar que é confirmado porque, enfim, né, geopolítica é meio complicado, que os Estados Unidos financiou. Os Estados Unidos financiou o exército egípcio para promover esse golpe, para tirar o Morsi do poder, alegando que ele prejudicava a democracia no país. Então, a mesma história do Brasil, né? Você vai colocar uma ditadura para impedir uma outra ditadura. Stonks, né? Enfim, tá? Mas, enfim. O exército egípcio ele ficou durante pouco tempo, abriu espaço para um governo democrático novamente, e hoje nós temos Al-Sisi como presidente do Egito, já no seu segundo mandato. Observadores internacionais. O Al-Sisi ligado também aos Estados Unidos, tá? Ligado ao mundo ocidental. Observadores internacionais dizem que as liberdades políticas, as liberdades econômicas e tudo que estava previsto pela Primavera Árabe ficou ainda pior durante o governo do Al-Sisi. Por exemplo, nas últimas eleições, uma série de candidatos nem puderam participar. Por quê? Porque representavam um perigo à ordem democrática. Então, nada mais democrático do que você impedir, segundo o seu julgamento, que uma pessoa não pode participar. Que democracia, né, amigos? Que democracia, tá? Ou seja, a gente saiu de uma ditadura e entrou numa outra coisa muito parecida com uma ditadura. No caso da Líbia, é um pouco diferente porque se o Egito tinha total apoio do mundo ocidental, isso não acontecia com a Líbia. A Líbia e Muammar Gaddafi sempre foram vistos como inimigos do mundo ocidental. Receberam apoio do mundo soviético. Ele era um cara bastante controverso, visto pra gente como se fosse uma espécie de louco. Só que, claro, né, a mídia ocidental que passava essas informações pra gente. Muammar Gaddafi era sim um ditador, mas a Líbia, como eu falei pra vocês, é um país que tem muito petróleo. Quando começam as manifestações, principalmente quando vai chegando em Trípoli, cidade super importante ali da Líbia, pra gente, mundo ocidental, parece que assim, meu Deus, a Líbia sim está passando por uma convulsão. De verdade, as convulsões sociais foram muito maiores no Egito, mas a mídia local mostrou muito mais o que acontecia na Líbia, justamente porque existia um inimigo em comum. Os rebeldes estavam sendo massacrados pelo governo do Muammar Gaddafi. Até então, a OTAN, Organização Tratado do Atlântico Norte, que é como se fosse uma espécie de exército dos países capitalistas ocidentais, então a gente pega Canadá, Estados Unidos, Europa Ocidental, etc., se mobiliza e invade a Líbia. Invade a Líbia de Muammar Gaddafi e elimina o Muammar Gaddafi, mata o Muammar Gaddafi. Depois que ele é morto, tentou-se um período curto ali de governo militar para convocar novas eleições. Só que, de verdade, grande parte da população local não se conformou com essa intervenção estrangeira. Que nem eu falei para vocês, a crise econômica não era tão grande na Líbia como em outros países. O que acabou acontecendo é que grande parte da população muçulmana, principalmente os muçulmanos mais extremistas, mais nacionalistas, eles perceberam essa ingerência do mundo ocidental e falaram assim, imagina, vocês não são responsáveis por saber quem eu vou colocar e quem eu não vou colocar. Então, começaram a se formar várias milícias. Nós temos hoje a Líbia, um país completamente dividido. Então você tem um grupo muçulmano que domina um território da Líbia, você tem o exército que participou junto com a OTAN da retirada do Muammar Gaddafi, controla outro território, outra milícia. Ou seja, a Líbia, se passava por uma ditadura civil, que era do Muammar Gaddafi, hoje passa por uma série de ditaduras civis e também militares, e ainda com muitos de viés religioso, viés autoritário religioso. Então a Primavera Árabe pretendia a democracia aqui, não deu certo. Pretendia a democracia aqui, também não deu certo. No caso do Iêmen, que é pouco falado, porque é um país que dispõe de poucos recursos também, tá? Não é um país tão significativo assim, mas, assim, claro, populacionalmente falando, todo mundo tem a sua importância, tá? Mas economicamente falando, o Iêmen, ele é o país que hoje passa pela pior crise humanitária contemporânea. Pior crise humanitária, isso aqui é pouco falado nos jornais. Também começou com a Primavera Árabe. Nós tínhamos um governo ali sunita, tá? Uma vertente sunita religiosa, do Abdullah Saleh, então presidente, né, à época, e ele foi uma série de protestos, crise econômica e tal, ele é tirado do poder. Tirado de maneira até relativamente pacífica. Quem assume no seu lugar é o Hadi. O Hadi
que era o vice do Abdullah Saleh. Ou seja, ficou uma coisa que parecia meio de comadre, sabe? Pô, eu saio aqui, porque a galera tá reclamando, mas entra você, que também é sunita e tal. O Iêmen é um país que tem uma divisão muito significativa religiosa entre os sunitas e os xiitas. E, de novo, tá? Não existe vertente mais radical. Você tem sunita radical, Estado Islâmico, por exemplo, é sunita, e você tem xiita radical também. Não tem nenhum tipo de ligação. Qual que é mais radical? Os dois podem ser radicais ou moderados, não existe isso. Os xiitas, então, que ali viviam, que a gente fala que são os ultis locais, eles se manifestam e eles falam assim, pô, mas você trocou 6 por meia dúzia aqui. E eles começam grandes manifestações. Essas manifestações, elas vão ser reprimidas violentamente pelos sunitas, liderados pelo Hadi, que era então vice do Abdullah Saleh. E nisso começa uma guerra civil no Iêmen. E, de novo, uma guerra civil que vai ter grande interferência estrangeira. Porque hoje no Oriente Médio nós temos duas grandes lideranças religiosas, digamos assim. Nós temos, de um lado, os sunitas, que são amplamente apoiados por eles, pela Arábia Saudita. E nós temos os xiitas, por outro lado, que são amplamente apoiados pelo Irã, uma grande liderança xiita local, tá? Então os Houthis vão receber financiamento iraniano para tomar o poder, da mesma coisa que a Arábia Saudita apoia o Hadi. A Arábia Saudita hoje, em conjunto com Israel, é o grande parceiro dos Estados Unidos ali no Oriente Médio. Então, vocês estão vendo tudo o que está acontecendo com o Irã, né? A relação aí, a briguinha entre aspas, a praticamente guerra entre Estados Unidos e Irã. Um dos motivos, não é o principal, mas um dos motivos pelo qual o Trump abandonou o acordo que ele tinha feito com o Irã é que o Irã armava grupos terroristas no Oriente Médio. Pô, professor, mas que grupo terrorista que o Irã arma? Segundo o Trump, o Irã, por estar financiando os xiitas na guerra civil do Iêmen, estava armando grupos terroristas. Claro, terrorismo segundo o que o Trump considera como terrorismo. Porque muitas vezes o que o Hadi faz com os Houthis pode ser considerado terrorismo. Da mesma maneira que os Houthis fazem com grande parte dos sunitas, pode ser considerado como terrorismo. Geopolítica é o mundo da hipocrisia, é o mundo das conveniências. Então é muito fácil chamar de terrorista uma pessoa e não chamar de outra. O que acontece hoje é uma guerra civil gigantesca. Ou seja, ditadura civil, guerra civil com ditaduras militares e civis e uma guerra civil também com uma nova ditadura civil. Primavera Árabe deu certo? De verdade, galera? Não. Se a Primavera Árabe pedia por maior liberdade, por maior democracia, voto popular, com certeza não foi essa a consequência, tá? E para piorar, a gente vai ter o caso da Síria, que é o caso mais emblemático, causando uma guerra civil desde 2011, que até hoje acabou mais ou menos, né? Mais ou menos ali acabou, mas que vai ser o caso mais emblemático dessa Primavera Árabe, beleza? Pra gente discutir, galera, tira um print aqui, ó. A Guerra Civil da Síria, ela com toda certeza é uma consequência desse movimento da Primavera Árabe, ou seja, da luta dos países árabes por maior liberdade, democracia e tal, que na verdade acabou culminando ou em guerra civil ou em ditaduras militares e novas ditaduras civis. Mas fato é, antes da gente pensar no país maior expoente dessa Primavera Árabe, vamos tentar pensar em quem é a Síria, né? O que é a Síria? A Síria é um país que tem uma posição geopolítica muito estratégica. Por quê? Porque a Síria está bem no coração, está bem no centro do Oriente Médio. E o Oriente Médio, além de ser uma região em si com grandes potencialidades, é uma região de nó geográfico com muitas rotas comerciais. Por ali, o Oriente Médio é a confluência da África, do restante da Ásia e da Europa. É uma região que é berço das três principais religiões, três principais assim mais tradicionais, religiões monoteístas, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. O Oriente Médio ele ainda tem, além de tudo, uma grande diversidade étnica, uma grande multilateralidade de etnias diferentes ali. A Síria, por exemplo, a gente sabe que uma das coisas que a União Europeia clama muito é por maiores reservas minerais. A União Europeia ela se ressente muito de não ter grandes reservas de carvão, petróleo, etc. Grande parte da sua energia vem da Rússia, através de gasodutos que atravessam o leste europeu e abastecem a Europa Ocidental. E a União Europeia, a Europa, depender da Rússia é uma coisa bastante problemática para eles, porque eles ficam na mão dos russos. Se a Rússia decidir, corta o fornecimento de petróleo, corta o fornecimento de gás, acabou a energia na Europa, tá? Simplesmente é isso.
Então, a União Europeia está tentando arranjar novos focos, ela tentando arranjar novas formas de conseguir ganhar fonte de energia. Uma dessas formas seria você pegar gás natural que vem da Ásia Central. Sabe por onde se passariam esses gasodutos? Irã, Síria, Turquia, todos os países extremamente visados por Estados Unidos, União Europeia e Rússia também. Por quê? Porque é geopolítica, são pontos estratégicos, é um local muito importante. Se você tem um governo aliado e vai passar um gasoduto por lá, isso é uma coisa. Se você tem um governo inimigo e vai passar um gasoduto por lá, isso é outra coisa completamente diferente, tá? Então a Síria, ela é importante pela sua posição ser um aliado do mundo ocidental. Só que, aí né, que para a grande questão. Quem é a Síria? A Síria hoje é o maior aliado do Irã no Oriente Médio. Irã e Síria são carne e unha, tá? E possui grandes conflitos com Israel. Para quem não sabe, Israel, o país dos judeus, o país dos hebreus, é o grande aliado do mundo ocidental no Oriente Médio. Então o que eu estou falando para vocês? Que a Síria é tudo que os países ocidentais mais não gostam e é tudo que a Rússia, China, os países orientais mais gostam. Geopoliticamente falando, é muito inconveniente ter o Bashar al-Assad ali no poder, tá? Esse conflito que existe entre Síria e Israel vem desde a época de 1967. Em 1967, Israel, através da Guerra dos 6 Dias, que foi uma guerra entre judeus e palestinos ali, dominou uma série de territórios estratégicos e dominou os judeus, inclusive as colinas do Golã. Para quem não sabe, a Síria faz fronteira com Israel. Entre Israel e Síria, existe a região de nascente do Rio Jordão. E convenhamos que água é quase o petróleo ali no Oriente Médio, porque tem muita escassez. Israel, em 1967, domina as colinas do Golã, invade as colinas do Golã e tira aquele território da Síria. Até hoje, a comunidade internacional, exceto o Trump reconhece, tá? Mas a comunidade internacional não reconhece as colinas do Golã como território de Israel, e sim como território que deveria pertencer à Síria. Só que na prática, as tropas, exército, tá tudo lá ocupando, pertence a Israel, tá? Então os conflitos eles são muito grandes entre Síria e Israel. Tudo que o mundo ocidental odeia, legal. Tudo que o mundo ocidental gosta, não bom, tá? A Síria, do ponto de vista religioso, é um país de maioria sunita, tá? Aliás, poucos países são de maioria xiita no Oriente Médio. A gente tem o Irã, o Iraque e o Bahrein, só. O restante, tudo de maioria sunita. E por mais que existisse uma maioria sunita ali, a questão religiosa não era tão proeminente. Existiam algumas perseguições, alguns grupos, mas existia também certa liberdade. Por exemplo, na época que a Guerra Civil da Síria ela estava muito mais forte, causando muito mais refugiados, acredito que alguns de vocês devam ter algum tipo de contato com algum sírio que veio para o Brasil, etc. Pergunta para ele como que era a liberdade religiosa, se ele fosse cristão. Existem vários cristãos na Síria, por exemplo. Se ele era perseguido por ser cristão, ou se ele era perseguido por ser xiita ou por ser sunita. Geralmente a questão religiosa não era tão importante assim. Tanto que, por exemplo, é um país de maioria sunita, mas que existem cristãos, xiitas e alauítas. Isso aqui que é alauítas? Alauítas é uma outra vertente do islamismo. Aliás, o próprio Bashar al-Assad, que vai ser figura importante nessa aula, né, de guerra civil na Síria, ele é um alauíta, dentro de um país sunita. Percebe que uma coisa não era tão relevante assim, não era tão impactante assim, tá? E o que mais causava remorso, anseio aí dos países ocidentais, é justamente o apoio que esses governantes da Síria tinham da União Soviética, ou da Rússia hoje. A gente nunca pode esquecer que os países árabes, essas ditaduras, elas se manteram muito tempo no poder pelo apoio soviético, no caso, se a União Soviética queria que o país fosse um grande aliado, ou o norte-americano, se queria que os Estados Unidos fossem um grande aliado. No caso da Síria, o Hafez al-Assad, que é o pai do Bashar al-Assad, já falecido, recebeu muito apoio da União Soviética durante a Guerra Fria, e quando ele faleceu, o Bashar al-Assad continuou no governo e continuou sendo um grande aliado dos russos. Ou seja, vocês estão percebendo por toda essa conjectura que eu passei para vocês, quem é a Síria? É um país odiado pelo mundo ocidental e muito bem quisto por China e Rússia, principalmente. Tudo bem? Vamos ver então como que aconteceu essa guerra civil. Dá um print aqui. Então, finalmente, quando em dezembro de 2010 a gente tem o tunisiano ateando fogo no seu próprio corpo, isso incendiando uma manifestação ali no país que se espalha para Egito, Tunísia, Argélia, Líbia, etc., para outros países,
a gente tem em 2011 a Primavera Árabe chegando também na Síria. Os rebeldes sírios, primando por maior democracia, liberdades, tal, essas coisas, começam a manifestar contra o regime do Bashar al-Assad. E claro, pessoal, o Bashar al-Assad, com apoio da Rússia, os rebeldes que querem derrubar aquele governo começam a ser bem vistos pelo mundo ocidental. Os rebeldes fazem as manifestações e recebem um apoio financeiro muito significativo dos Estados Unidos, ponto super importante. Bashar al-Assad, que não é bobo nem nada, começa a reprimir de maneira bastante violenta essas manifestações. E, aliás, com uma violência não vista em outros países da Primavera Árabe, tá? Foi um dos países que mais reprimiu violentamente as manifestações. E tudo isso, claro, recebeu o apoio da Rússia. Começa então uma guerra civil no país, onde o governo massacra a sua própria população e a população começa a massacrar entes do governo. Enquanto isso acontecia, a gente estava tendo no Iraque, o Iraque que a gente não pode esquecer, um país invadido em 2003 pelos Estados Unidos, o Iraque também estava passando por uma guerra civil. Uma guerra civil que não tinha a ver com a Primavera Árabe, mas uma guerra civil no qual, após a invasão americana ao Iraque, os sunitas locais começaram a ser muito oprimidos pela maioria xiita. E aí, daqueles sunitas mais radicais, vai surgir uma dissidência da Al-Qaeda, uma dissidência mais violenta da Al-Qaeda, que não vai aceitar interferência do mundo ocidental, não vai aceitar xiitas, não vai aceitar alauítas, não vai aceitar sunitas moderados, só aceitam sunitas que desejam a instalação de um califado, ou seja, a instalação de um governo sunita, que vai ser comandado por um líder religioso sunita também, com base na vertente, na interpretação sunita de Alcorão, que é o Estado Islâmico. Calma aí, professor. Você está me falando, então, que o Estado Islâmico é consequência da intervenção norte-americana? Com toda certeza. Em 2003, quando os Estados Unidos invadem o Iraque para tirar o Saddam Hussein, começa uma guerra civil, e dentro dessa guerra civil, os sunitas reprimidos, mais exaltados, fazem uma dissidência da Al-Qaeda, aquele mesmo grupo do atentado às Torres Gêmeas, liderados pelo Bin Laden, é uma dissidência mais radical ainda, que vai querer a instalação de um califado, um governo completamente muçulmano, regido por leis muçulmanas. E a ideia deles não era ficar só no Iraque, não. A ideia deles era dominar toda a região do norte da África e do Oriente Médio, dos países árabes, expulsando o mundo ocidental, xiitas e qualquer um que não fosse sunita, que compactuasse com seus ideais. A Síria é um país vizinho do Iraque. E aí, esse Estado Islâmico, que começou no Iraque e começou a dominar campos de petróleo, começou a vender petróleo mais barato, ganhar dinheiro, fazer torturas, sequestros, etc., começa a ganhar um poder tão significativo que sai do Iraque e começa a se instalar na Síria também. E aí a gente tem o surgimento do ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, ou seja, o Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Começou no Iraque pela guerra civil causada pela intervenção americana e se espalhou para a Síria justamente pela fragilidade política e econômica que existia na Síria graças à guerra civil entre o governo apoiado pelos russos e os rebeldes apoiados pelos americanos. Então essa foi a situação que a gente passou a ter na Síria. O Bashar al-Assad representando o governo com apoio russo, os rebeldes representando uma luta por democracia, ou pelo menos o que eles consideram uma democracia, com grande parceria, com grande financiamento dos americanos, e o Estado Islâmico, que queria a instalação de um califado, queria a instalação de um governo ditatorial, religioso, com uma interpretação sunita de sociedade. E aqui percebam, não é que existem, sei lá, o Bashar al-Assad é aliado do Estado Islâmico, os rebeldes são aliados, não existe isso. O que existe são três grupos que pensam totalmente diferente, disputando o poder. Existiam outros grupos ali também. Al-Nusra, que era uma frente islâmica também um pouco mais moderada. Existiam alguns que realmente pediam por democracia sem auxílio norte-americano. Então começou a se formar uma série de milícias e países tradicionais, como Alepo, por exemplo, sendo destruídos pela guerra civil. Isso tanto na Síria quanto no Iraque, percebe? Uma guerra civil que foi se expandindo e fez com que na Síria nós tivéssemos um dos maiores números de refugiados já vistos na história. A galera não... E, de novo, né? Quem que é o refugiado que sai da Síria? É o pobre que está saindo? Galera, não é o pobre. O pobre não tem dinheiro de sair dessa guerra civil. Imagina você estar dormindo e acordar com um tiroteio na sua rua. Cidades gigantescas como Damasco completamente destruídas. Destruídas por quê? Porque o Estado Islâmico atacou, porque o governo, os rebeldes atacaram. Quem saiu do país
Não foram os pobres que continuaram morrendo ali na guerra civil. Foram os que a classe média e classe média alta, que tinha a condição de financeira de fazer o seu pezinho de meia e fazer uma mala para tentar ir para a Europa, para tentar ir para outro país vizinho ali, tentava a condição de vida um pouco melhor, percebe? Essa guerra civil que começou em 2011, a gente está aqui, né, galera, final de 2020 e ainda não acabou a guerra civil. Claro, hoje a gente vai ver o porquê. O governo do Bashar al-Assad praticamente dominou todos os territórios, mas a gente ainda tem alguma sombra de pensamento do Estado Islâmico e ainda temos um território no noroeste da Síria, Idlib, que é sustentado ainda pelos rebeldes, principalmente com o apoio da Turquia. Vamos ver como que isso aconteceu, como que foi evoluindo essa guerra civil, galera, tá? Então, ó, tira um print. Posta então essa guerra civil entre Bashar al-Assad, apoiado pelos russos, rebeldes apoiados pelos americanos e o Estado Islâmico, apoiado por radicais muçulmanos, né, fundamentalistas muçulmanos, a gente começa a ter interferência mais direta de grandes potências. A população americana, o Congresso, o Senado tal americano, pressionando por Obama, Obama, faz alguma coisa, acaba com o Estado Islâmico, aproveita e já dá uma tirada no Bashar al-Assad também. O Obama fala assim, não, a gente não pode interferir na soberania de outro país. A Síria é um país que é apoiado pela Rússia, se eu atacar pode trazer alguns problemas para os Estados Unidos. Ele fica um pouco reticente em fazer o ataque. Nisso, Putin, Vladimir Putin, presidente da Rússia, percebe que a hora é perfeita para ele reafirmar o seu crescimento geopolítico, o crescimento geopolítico da Rússia nos anos 2000 e 2010. A Rússia, que foi derrotada durante a Guerra Fria e se tornou um nanico geopolítico nos anos 90, começa com Putin a crescer no cenário geopolítico novamente. Retoma a Crimeia da Ucrânia, interfere aqui na Síria. O que a Rússia faz? A Rússia realiza ataques aéreos contra o Estado Islâmico. Claro, né, pessoal? A gente sabe como que é o contra o Estado Islâmico. Pô, nossa, respingou uma bomba ali nos rebeldes. Putz, que pena, hein? Eu nem queria tentar proteger o Bashar al-Assad. Mais ou menos essa ideia. Então os russos, eles realizam um primeiro ataque aéreo à Síria, atacando redutos do Estado Islâmico, mas também querendo derrubar os rebeldes para fortalecer o governo do Bashar al-Assad, que é o seu grande aliado ali na região. O Obama, então, vendo o crescimento da Rússia, é pressionado pela opinião pública americana. E, aliás, só um parênteses aqui. O Obama, ele saiu com uma popularidade relativamente média do seu governo, porque ele é considerado um bananão no sentido geopolítico. Ele deixou a Rússia crescer muito. Ele esperava muito para tomar algumas altitudes. Enquanto com alguns países, beleza, eu vou lá e interfiro porque não representa grandes ameaças. Sempre que ele foi posto no embate com a Rússia, ele amarelou. O Putin venceu esse xadrez geopolítico, tá? O Obama foi lá e também começa com os ataques aéreos. Começa a atacar de maneira aérea, de novo, né? Tentando atacar o Estado Islâmico, mas também se respingar uma bombinha ali em tropas do Bashar al-Assad sem grandes problemas. Aqui vem uma grande novidade. Ele também pede apoio aos curdos. Sabe quem que são os curdos mesmo? Os curdos, eles são um povo que vivem como minoria na Síria, Turquia, Irã, Iraque, Armênia. Todos esses países, eles vivem como uma minoria, são de 25 a 35 milhões de habitantes que eles querem um espaço só para eles, um território só para eles. O famosíssimo Kurdistão. Só que eles nunca conseguiram, tá? Eles são conhecidos como a maior minoria do mundo, um povo que não tem apoio de ninguém. Os Estados Unidos percebem que existe um grupo que pode ser quase como se fosse uma espécie de mercenário, então os Estados Unidos contrata aqueles caras para realizar ataques por terra contra o Estado Islâmico, e por incrível que pareça, com financiamento, com dinheiro e com armas, esses caras conseguem avançar sobre o Estado Islâmico. E aliás, só um parênteses pequeno aqui também, o exército curdo, ele não diferencia homens e mulheres. Então várias mulheres foram para o campo de batalha. E para uma interpretação do Alcorão tão machista como existe pelo Estado Islâmico, você ser derrotado por um exército feminino, ou pelo menos majoritariamente feminino, é uma coisa que causava bastante desonra. Então o exército curdo feminino, o exército curdo masculino também, foi super importante para esse avanço, para retirar os territórios do Estado Islâmico, tá? Só que, claro, cara, ninguém gosta dos curdos ali. Então, quando alguns países, principalmente a Turquia, historicamente uma aliada dos Estados Unidos, falam assim, pô, mas como assim? O Trump, você tá doidão? Obama, você tá doidão? Vocês estão apoiando os curdos? Esses caras são separatistas. Esses caras vão pegar o dinheiro e as armas que vocês estão dando e vão querer depois tirar um pedaço do meu território, da Turquia. Vocês estão apoiando um inimigo meu só para acabar com o Estado Islâmico? Os Estados Unidos falam, sim, é isso mesmo. Na época, Recep Erdogan, presidente da Turquia,
quase vira as costas para os Estados Unidos e começa a se aliar um pouquinho mais a Rússia e China. Hoje a Turquia já voltou a ter uma parceria mais significativa com os Estados Unidos, mas à época a relação ficou bastante estremecida. O Erdogan, presidente da Turquia, não aceitou bem esse apoio dos Estados Unidos aos curdos, tá bom? O fato é, galera, a gente começa a ter o Estado Islâmico sendo derrotado pouco a pouco. Os ataques, tanto por terra, pelo exército curdo, quanto os ataques aéreos realizados por Estados Unidos e Rússia, começam a enfraquecer. Somado a uma queda no mercado internacional do preço do petróleo, porque o Estado Islâmico se sustentava vendendo petróleo a um preço mais barato do que o praticado pelo mercado. O Estado Islâmico ele dominou grande parte dos territórios no Iraque, que eram campos de petróleo. E ele vendia esse petróleo para países ou para microeconomias ali locais que se interessassem em ter um petróleo mais barato. Olha isso, hein? Olha a confusão geopolítica. Há grandes suspeitas. Sabe quem comprava petróleo do Estado Islâmico? Turquia. A Turquia nunca gostou muito da Síria, nunca gostou muito do Iraque também, tá? Então a Turquia comprava petróleo do Estado Islâmico para motivar essa guerra civil. Olha que confusão, né? Tá? E, enfim, é uma beleza aqui, a hipocrisia reina, beleza? Os Estados Unidos, percebendo que a Rússia estava ganhando território, que o Bashar al-Assad estava dominando essa guerra civil, ele tem um episódio bem estranho. Estranho em que sentido, professor? Saem imagens da guerra civil da Síria no mundo, né? A gente vê ali bombardeamento acontecendo e tal, de armas químicas sendo usadas. Armas químicas sendo usadas contra os rebeldes. E aí, existe uma das coisas. Existem algumas leis, algumas éticas da guerra. Você não pode usar armas químicas e armas biológicas mesmo numa guerra. Isso é passível de intervenção estrangeira, intervenção da ONU. O que a Rússia alega? Isso foi plantado, mentira! O Bashar al-Assad nunca usou armas químicas. O que deve ter acontecido é que alguns rebeldes usaram armas químicas contra os próprios rebeldes para justificar uma intervenção estrangeira. Isso se não tiver participação dos Estados Unidos. Isso a Rússia falando. Já os norte-americanos do outro lado, imagina, Rússia, é óbvio que o seu governante é um ditador, é um maluco e que até armas químicas está utilizando. Então isso vai justificar uma intervenção estrangeira mais forte. Nós tivemos um grande bombardeamento após o uso dessas armas químicas. Mas, de novo, na época, eu achei que ia ter uma intervenção ainda mais forte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ficou reticente pelo grande poderio geopolítico que a Rússia tem em cima da Síria, tá? Então, ó, o Estado Islâmico cai pela queda do petróleo e pelos ataques. E quando eu coloco para vocês aqui o fim do Estado Islâmico, o Estado Islâmico efetivamente acabou hoje? Não, porque o Estado Islâmico ele não é um território, ele é uma ideia. Uma ideia de fim dos xiitas, o fim dos sunitas mais moderados, o fim do mundo ocidental. O Estado Islâmico ainda existe, mas o Estado Islâmico hoje, ele controla pouquíssimos territórios. Não foi que nem numa época, no começo dos anos 2010, 2012, 2013, em que tinha praticamente, sei lá, 1/3 da Síria e 1/3 do Iraque. Não, hoje o Estado Islâmico tem o seu território bastante reduzido. Justamente por o petróleo valer muito pouco e por essas intervenções estrangeiras. Mas o Estado Islâmico não acabou. Tanto que ainda existem alguns atentados que acontecem no mundo que são feitos pelos chamados lobos solitários. O que é um lobo solitário? É um cara, por exemplo, vamos imaginar, eu sou um cara, não sou, tá? Mas que partilho dos ideais do Estado Islâmico. Mas eu moro aqui no Brasil, não tenho nenhuma ligação com o Estado Islâmico. O que eu faço? Eu faço um atentado em nome do Estado Islâmico e falo, eu sou do Estado Islâmico. Pá, isso é o lobo solitário. Não foi o Estado Islâmico que mandou fazer, mas eu, como compartilho dos ideais, faço um atentado e falo que sou do Estado Islâmico. Então o Estado Islâmico ainda tem relativa força, assim, com esses lobos solitários, com essas pessoas que se identificam com a causa e praticam o atentado em nome do grupo, tá? Então não acabou ainda, não acabou. Hoje, o governo, ele praticamente ganhou a guerra, com muito apoio da Rússia. Eu diria para vocês que ainda existe um último reduto de rebeldes e curdos, que é a região de Idlib. Idlib fica no noroeste da Síria. Essa região foi a região que faz fronteira ali, fica muito próximo da Turquia. O que a Turquia está pensando? Os Estados Unidos? Acabou essa guerra civil, vai? Acabou. Vocês precisam dos curdos ainda? Vocês precisam dos rebeldes? Acabou. Hoje, você pega ali Damasco, são capitais ali que tem até turismo hoje. Se você quiser fazer turismo na Síria, tem. Apesar da guerra civil não ter oficialmente acabado, as grandes capitais estão numa situação bem mais confortável. Os Estados Unidos, posso atacar os curdos? Se eu atacar os curdos, eu vou atacar os rebeldes.
os curdos estão desesperados. Por quê? Fala assim, Estados Unidos, vocês estão loucos? Eu ajudei vocês quando vocês precisavam. Eu peguei em armas, ataquei o Estado Islâmico, sacrifiquei grande parte da população, fui seu mercenário. E agora você está pensando em deixar a Turquia me atacar só porque eu represento algum tipo de perigo para eles em tomar o território do Kurdistão e tomar o território da Turquia? Então hoje a gente está nesse conflito. A região de Idlib, ela está sob seríssimas ameaças da Turquia e de verdade eu não vejo o Trump fazendo grandes esforços para prevenir um ataque turco para eliminar os curdos, que são os principais inimigos, mas também eliminar os rebeldes que durante tanto tempo lutaram por uma democracia pró-Estados Unidos na região. Ou seja, a guerra civil na Síria, a Primavera Árabe na Síria, acabou tendo como consequência a manutenção do governo do Bashar al-Assad depois de 9 anos de gravíssimos conflitos. Perceba então que a Primavera Árabe não deu certo no Egito, não deu certo na Líbia, não deu certo no Iêmen, guerra civil, e ainda causou uma guerra civil gigantesca com enorme número de mortos e refugiados, tudo em nome do poder e da disputa geopolítica. Beleza, galera? Deu para entender aí essa aulinha? Então tá, ó. Tira um print. Espero que vocês tenham curtido a aula. E é isso aí, galera. Beijos, abraços e tchau. Até mais.